Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós e nos abençoando, e que a ministração da palavra possa falar aos nossos corações nessa noite. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso intuito também, que a palavra de Deus possa chegar até o seu coração, aí na sua casa, onde você estiver. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Eu quero começar o culto dessa noite lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 4. Vamos ficar de pé, se você pode, e em seguida nós vamos cantar um hino do nosso cantor cristão, o hino de número 367. Hino 367. O livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13. Para que nós possamos prestar atenção na mensagem que será ministrada nessa noite também, eu não serei o pregador dessa noite, não sei o tema da mensagem, mas eu tenho certeza que ela falará profundamente aos nossos corações. Mas eu quero começar lendo a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Vou ler até apenas o 13 e também até o versículo de número 15. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Nós vamos orar agora em seguida também. Hoje, o meu irmão Vando mandou um vídeo para mim, mas eu já tinha, antes de receber esse vídeo, já tinha esse versículo em mente, né? Nosso Deus, Ele conhece os nossos corações e sabe daquilo que nós estamos falando agora. Mas eu quero dizer para você que o que você tenha que fazer, faça agora. Não deixe para amanhã ou logo depois. Hoje é o dia da oportunidade que o Senhor nos dá para nós entregarmos as nossas vidas a Ele. E com certeza, o melhor dele, Ele fará sobre cada um de nós. Estou dizendo isso porque essa semana, uma pessoa que nós conhecemos partiu para a eternidade. Obviamente, os nossos corações ficam enlutados por essa situação. Mas nós sabemos que o Senhor nosso Deus é aquele que conhece o mais íntimo de cada um dos nossos corações. Portanto, eu quero iniciar esse culto com essa leitura e também orar em favor da nossa irmã Edilaine e de toda a sua família, para que o Senhor possa consolar o coração dessas pessoas que nós amamos. Amém. Querido Deus e Pai Celestial, nós
Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, ó Pai. E juntos, aqui reunidos nesse templo, reunido com alguns irmãos que estão nos assistindo através do Facebook, também compartilhando esse vídeo para que possa alcançar outras vidas também. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos chegar diante da Teu trono de glória, apresentar as nossas queixas, apresentar as nossas necessidades e também poder, ó Pai, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Nesse momento, ó Pai, eu quero continuar pedindo, como os meus irmãos também, que o Senhor esteja ali consolando o coração da Tua serva, nossa irmã Edilane, bem como da sua mamãe, do seu papai e de todos os seus familiares e amigos também, ó Pai. Sabemos que a separação é algo que muitas vezes nos constrange, nos deixa até entristecido, mas nós queremos compreender a Tua boa e perfeita vontade nas nossas vidas. Que o Senhor esteja agindo ali e abençoando a vida da Tua serva, ó Pai. Esteja sondando aquele coração e que a cada dia ela possa meditar na Tua palavra e compreender assim os desígnios do Senhor para a vida dela. Meu Deus, nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor nos tem feito, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar o hino de número 367, Firme na Rocha. 367 do nosso cantor, do cantor cristão. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, hás de vestir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem pelas sua fé firmada no Salvador, na maior procela zelo sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém, queridos? Ainda em pé, vamos fazer a leitura, encerrando assim o livro de Mateus, capítulo de número 5, versículos 43 até o 48. Mateus, capítulo 5, versículos 43 até o versículo 48. Domingo passado nós lemos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14,
e na quarta-feira foi lido até o versículo 20. E continuamos pela manhã, então, do versículo 21 até o versículo 42. E agora à noite leremos do 43 até o 48. Fazer a leitura participativa. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu todo? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Poder sentar em nome de Jesus, né? Vamos passar aos nossos pedidos de oração nesse momento. Temos um jovem nos visitando nessa noite, né? Apresenta para mim, Wanda, para nós, Wanda. O meu amigo João, ele trabalha comigo, é o João Pedro. João Pedro. O convite, ele falou que estaria conosco hoje à Amém. noite. Para a honra e glória de Deus, está aí o João. Seja bem-vindo, viu, João Pedro? Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, tá bom? Sinta-se bem aqui no nosso meio. É uma honra para nós receber você aqui, tá bom? Vamos orar, irmãos. Se você tem um pedido de oração e queira compartilhar conosco, é o momento de você fazer agora e nós vamos orar. Irmã Penha. Tá certo. Irmãos, o meu pai ele foi detectado com anemia bem profunda, que ele fez tratamento de câncer há uns 2 anos atrás, e por causa do problema de quimioterapia ele ficou com sangramento, né? Então, o médico disse que isso ia perdurar por bastante tempo, mas que os irmãos estejam orando, ele está bem fraquinho, né? Hoje eu pude ver que ele não está muito legal não, né? Mas que os irmãos estejam orando pela vida do seu Deuclides, meu pai, completando hoje 81 anos de vida, né? Irmão Vando. Continuar pedindo pela vida dos nossos familiares que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. E que Deus possa estar movendo em seus corações, que possa estar fazendo essa decisão hoje, porque amanhã pode ser tarde. Nós acabamos de ouvir o relato do Senhor ali agora. Deus possa estar também incomodando os demais corações nessa Amém. noite, que Deus possa fazer a perfeita obra dele. Amém. Eu vi mais uma mão aqui. Irmão Crisdan. Graças a Deus, pastor. Segunda-feira eu acho que lá no serviço que queimei muito, mas pela misericórdia de Deus, depois de alguns medicamentos, tive uma melhora, não 100%, 70%, mas não tive a graça de Deus porque eu achei que ia ficar uns dias de molho, mas também foi essa correria. Tá certo. Eu agradeço a Deus mais uma vez, não só pela vida de todo missionário, mas especialmente do pastor Aguinaldo, que eu estava até comentando com a minha esposa, e vendo tudo isso, algumas coisas têm sido motivo de bênção, porque a gente não tinha tanta oportunidade de ouvir uma pregação do pastor Aguinaldo, sempre ele tem aqui, e a gente tem acompanhado ele em algumas lives de sábado, uma mensagem que uma mensagem uma bênção, porque realmente Deus usou a vida daquele servo. Amém. E era na casa dele, com a sua esposa, seus 2 filhos, ele trouxe a mensagem em cima de casa, do livro lá,
Tá certo. Amém. Deus continue capacitando o ministério dele para, então, logo eu possa estar com os trabalhos. Amém. Glória a Deus por isso. Também pude ver um pouquinho da live do pastor Aguinaldo domingo passado, né? Foi uma grande bênção. É sábado passado. Ontem, né? Na verdade. Foi ontem. Irmãos, se vocês estão me assistindo aí, se vocês me verem, eu estou um pouco torto aqui, não é porque está fora do nível, não. É que eu estou meio torto aqui por causa da coluna, tá bom? Mas, os irmãos, continuem orando por mim, aí em nome de Jesus, tá bom? Mais algum pedido de oração? Lembrando também do pai do meu cunhado, do Giovanni. O Giovanni ele é servo de Deus e o pai dele, acabamos de relatar agora, se encontra bem debilitado, tem 80 anos e até para se alimentar, hoje ele está se alimentando através de uma mamadeira, ele não consegue mais ter reação nenhuma. Eles são uma família bem dura, sabe? O Giovanni enfrentou dificuldades, que Deus possa estar dando oportunidade daqui não entregar a sua vida para que Cristo antes de partir. Amém. Graças a Deus por isso. Alguma bênção que os irmãos queiram compartilhar também? Irmã Penha. Eu queria pedir por um rapaz que estava no meu Facebook. Ele perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o pai. E ele está intitulado pelo Covid. Amém. E também pela pequena Júlia, que perdeu, teve que retirar o olhinho, que ela tem só 6 anos, já tirou o olho esquerdo, e que não tenha dado metástase, que o câncer tenha sido retirado Por completo, né? inteiro, em nome de Jesus. Tá certo. São vários pedidos que chegam para nós através do Facebook por causa de pessoas que estão hospitalizadas por causa do Covid, né? Do coronavírus. Alguns entubados, alguns passando por umas lutas até difíceis, né? Nós estamos orando por cada um deles também. E também essa criança chamada Júlia, né? Que infelizmente essa semana passou por uma cirurgia e teve que amputar um olho, né? Amputou o olho esquerdo, tem apenas 6 anos de idade por causa do câncer, tá? E por falar em Júlia, tem a minha prima também, que mora em Maringá, e ela também faz tratamento e o médico também disse que ela não tem muito tempo de vida, né? Por causa ela tem 24 anos ou 21 anos e pesa apenas 39 quilos, né? Por causa dos 2 rins que já estão praticamente perdidos, né? E muitas pessoas têm sofrido por causa de problemas de enfermidade, né? Mas nós queremos louvar a Deus também, né? Se você tem uma bênção e queira compartilhar conosco, é motivo de nós nos alegrarmos também, né? Amém. Amém. Louvo a Deus pela vida do João Pedro, também conosco aqui. Deus te abençoe, tá bom? Um prazer recebê-lo. Obrigado pelas orações, que Deus tem me fortalecido cada dia, tem me usado para a honra e para a glória dele também. Sou grato ao Senhor por isso, né? Tem me dado fortalecimento, né? E vigor para continuar na caminhada dele, né? Mais alguma bênção? Nós já agradecemos semana passada, mas anos de ano continua agradecendo a Deus por essa semana que está com salão aberto a semana inteira. Amém. Graças a Deus estamos todos normal. Amém. Reabertura do salão do MM Unhas e tantos outros estabelecimentos aí que já estão com suas portas abertas e estendendo então um pouco mais o horário de atendimento. E é motivo de nós agradecermos a Deus também, irmãos, porque de ontem para hoje não teve nenhuma morte por Covid-19 em Campinas, né? De ontem para hoje nenhuma morte por causa do Covid aqui em Campinas. Glória a Deus por isso, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pela vida da Rose, continuar orando pelo trabalho dela, né, Rose? Que o Senhor esteja
te abençoando ali e te usando para a honra e para a glória do nome dele. Vamos orar. Vou pedir nossa irmã Penha que ore e também nossa irmã Cida, por favor. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Deus, por estar nos abençoando com os sopros da nossa vida, Deus. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, Deus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está nos livrando, Deus, de coisas que nós nem percebemos. Verdade, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo seu cuidado com cada um de nós. Amém. Esteja nos abençoando, Deus, que nós possamos fazer jus, ó Pai, à tua proteção. Amém. Que nós possamos agradecer, ó Deus, a Ti por cada livramento, ó Pai, que nem nós percebemos. Esteja abençoando, ó Pai, agora este culto, ó Deus, que seja levado ao seu altar, ó Pai. Que cada um de nós que estamos aqui, Pai, possamos estar aqui de coração, ó Pai. Estejamos sedentos da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor esteja enchendo os nossos corações da Tua palavra. Amém. Pai. Esteja abençoando, ó Pai, a cada uma pessoa que está ouvindo pela internet, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja derramando essas palavras em corações férteis. Amém. Deus, para que ela seja plantada nesses corações, ó Pai. Elas podem não estar presentes aqui, ó Pai, mas estão ouvindo a Tua palavra através do celular, do computador. Amém. Que o Senhor nos deu essa ferramenta, Pai, para que possamos alcançar muito mais pessoas. Amém. Muito obrigado por isso, Deus. Que todas as coisas que forem feitas aqui sejam feitas em Teu nome. Amém. Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que foram faladas hoje, ó Pai. E te pedimos também, ó Pai, a cada pedido que foi feito nessa Amém, ó noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja estendendo as suas mãos, ó Pai, para cada um deles. Amém. Esteja colocando as mãos, ó Pai, nos enfermos, ó Deus. Que o Senhor esteja consolando, ó Pai, as famílias enlutadas. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja dando paz, ó Deus. Muito obrigado também, ó Deus, por essa façanha, ó Pai, que nem por morte houve em Campinas nessas 24 horas. Amém, Jesus. Amém. Isso perdoe, ó Pai, ao longo dos dias. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, e te colocamos todas as coisas em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Senhor, nós temos, Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esse dia. Obrigado pela semana que passou, obrigado pelo Senhor ter nos guardado. Amém, Jesus. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. Queremos te colocar também diante de Ti, amigos missionários que estão lutando. O Senhor esteja guardando e protegendo também e dando o necessário para eles trabalharem na obra. O Senhor esteja confortando também as famílias que perderam alguns seus parentes nessa semana. No caso da Edith, sua família, o Senhor esteja dando conforto a cada um deles. Amém, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos nos colocar em pé, aqueles que podem. Abrir o inário no hino 366. 366. Lembrando que a próxima quarta-feira, às 19h30, nós teremos nosso culto de oração, que será transmitido também através das lives, né? Nessa próxima quarta-feira, eu estarei junto com os irmãos, trazendo uma meditação da Palavra de Deus. E na outra quarta-feira, tá? Sem ser da semana, na outra semana, o pastor Antônio
continuará então com a ministração da mensagem que ele iniciou quarta-feira passada, tá? Tenho certeza que muitas pessoas têm sido alcançadas para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, né? Hoje pela manhã eu estava vendo, já tinha quase 500 pessoas que tinham feito a visualização do vídeo de quarta-feira, né? Então eu tenho certeza que eles estão assim na expectativa de ouvir o término da mensagem, né? Tenho certeza que será motivo de grande bênção para a vida de cada um. Então, nessa quarta-feira eu estarei com os irmãos e no próximo domingo às 19 horas aqui no templo, ainda no mês de agosto, nós estaremos juntos aqui, querendo Deus, ministrando a palavra dele. Já no mês de setembro, nós queremos já retomar então as nossas atividades do domingo pela manhã, aqui no culto pela manhã, né? Ainda com apenas o culto pela manhã e depois, mais para frente, nós vamos voltar com as nossas atividades de culto e escola bíblica, né? Mas pelo menos nós estaremos juntos aqui no culto pela manhã e também, obviamente, será transmitido, né, através de lives para que possa chegar até a sua casa, até a sua presença. Então, no mês de setembro, já no próximo mês, nós retornaremos então com as nossas atividades de domingo aqui no templo. Quarta-feira ainda nós faremos de maneira remota, né? Através das lives, tá? Quero já que você esteja preparando o seu coração para o mês de setembro. No mês de setembro eu quero iniciar aos domingos à noite uma série de mensagens baseada no Evangelho de João, tá? Baseada no Evangelho de João. Obviamente teremos algumas interrupções em alguns domingos, né? Que talvez um dos irmãos daqui da nossa igreja estará pregando também a palavra de Deus, tendo a oportunidade de pregar, ou até mesmo algum outro pastor conhecido nosso que possa estar conosco pregando a palavra de Deus, tá? Mas Deus colocou no meu coração, no mês de setembro, darmos início então a uma série de mensagens baseada no Evangelho de João, tá bom? Vamos lá. Hino de número 366 é o momento em que a igreja também tem a oportunidade para dizimar e para ofertar na casa do Senhor. Irmã Penha. A Lídia está pedindo pela vida dela, que ela está com uma urtite muito grave para morar por ela, e agradecendo que o irmão dela, o Celso, estava com Covid e já está em casa. Amém. Glória a Deus por isso, né? O irmão Celso, irmão da Lilian Cano, Celso de Souza, né? Celso Souza, irmão da Lilian Cano, que é a esposa do pastor Manuel, ele estava também com Covid, estava hospitalizado e graças a Deus já está praticamente quase de alta. Não sei se já recebeu alta para casa, mas recebemos um vídeo, né? Ele agradecendo as orações e orar, como nós ouvimos aqui pela nossa irmã Lilian, esposa do pastor Manuel Cano, tá bom? E no 366, firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção Com todos que no céu estão, A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Antes de orar, também quero compartilhar com os irmãos que já demos início às aulas do segundo semestre, então, do Instituto Batista Bíblico, tá? Estamos fazendo de forma online ainda, né? Estamos lá com alguns alunos, iniciamos na semana passada, então as minhas aulas são todas as terças-feiras, das 19h30 até às 21 horas, tá? Então, ore pelo Instituto Batista Bíblico, para que possa continuar, então, com as suas portas abertas e novos alunos sendo, então, agregados a isso, tá? Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado por mais essa oportunidade de podermos glorificar e exaltar ao Senhor e mostrar que a nossa confiança está somente em Ti. Abençoe os dizimistas e ofertantes da Tua casa, que nada falte na sua mesa, nada falte nos seus lares e que o Senhor derrame chuvas de bênção cada dia mais na vida de cada um deles. Abençoe teu servo, nosso irmão Vando, que estará ministrando a tua palavra nessa noite. O use para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém? Irmão Vando, por favor. Boa noite, irmãos. Eu confesso mais uma vez que toda vez que eu subo aqui eu tremo. Eu acho que é de comum de principiante, mas eu creio em Deus e tenho fé que quem fez a boca do homem, eu sempre falo isso, foi Deus. Então Deus há de me usar e não vou falar nada mais, nada menos do que está escrito na palavra de Deus. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, João, muito obrigado. Fiquei muito feliz por vê-lo aqui, agradeço de coração e eu creio que a congregação está fazendo o mesmo. Receba o nosso carinho e sinta-se à vontade para, quando quiser, esse templo está de portas abertas para recebê-lo. Também quero deixar o meu abraço aqui para a Edi e sua família. Eu mandei uma mensagem para ela anteontem e receba o abraço dessa congregação, Edi, e saiba que a gente está orando pelo seu coração, o coração da sua família também. Que Deus o abençoe e fortaleça nesse momento. Irmãos, nessa noite vamos estar abrindo nossas Bíblias para o livro de Abacuque e vamos fazer a leitura do livro de Abacuque, no seu capítulo 3. Abacuque 3. Só encontrar aqui meu Abacuque. Abacuque 3, no verso 1 e 2. O tema da mensagem dessa noite é avivamento. Temos ouvido direto falar em avivamento. Abacuque 3, 1 e 2. Todos acharam? Abacuque 3, 1 e 2 fala: oração do profeta Abacuque sobre Sigionete. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus amados, antes dessa pandemia, nós podíamos observar vários templos superlotados, e no decorrer dessa pandemia nós ouvimos muitas orações, inclusive eu fui um dos que orei,
pedindo um avivamento, que Deus nos avivasse em meio a tudo isso. E eu creio que Deus, Ele não dorme nem dormita, e Ele há de fazer o que tem de ser feito. Só que tem um porém. Aqui nesse capítulo, nesses 2 versos, nós podemos observar quatro pontos importantes na oração de Abacuque aqui. Como eu já falei, vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, a necessidade de um avivamento. Um avivamento espiritual, um verdadeiro avivamento. Templos lotados, nós temos visto aí, com várias atrações, temos visto, mas um avivamento momentâneo. São avivamentos momentâneos. Hoje nós precisamos de um avivamento. Tempos também que fazem o povo gritar, pular, mas ao sair de dentro dos seus templos, sai mais vazio do que entraram. Porém, nesse texto bíblico, nós encontramos 4 atitudes que precedem um verdadeiro avivamento. 4 atitudes que precedem um verdadeiro avivamento. Nós vamos passear um pouco na Bíblia nessa noite para que a gente possamos entender um pouco melhor. Primeira atitude de Abacuque aí. Primeira atitude de Abacuque, nós podemos observar que o segredo do avivamento que Abacuque estava pedindo era a oração. A oração buscando a intimidade maior com Deus, buscando a intimidade com Deus de pai e filho. A oração de Abacuque, no seu primeiro ponto, ele busca a face de Deus, com a intimidade que só podemos encontrar quando realmente nos entregamos de espírito e verdade para Deus. Vamos também abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, no seu capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas 7, 14, para que nós possamos entender melhor. 2 Crônica, no capítulo 2, verso 14, diz assim, 2 Crônica 7, 14, diz assim: eu não achei. Todos acharam? Se alguém achou, pode ler. Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma oração que provoca avivamento. Uma oração que provoca um avivamento. Primeiramente, um avivamento individual. O que ele estava visando? Ele estava visando um avivamento interior diretamente, que automaticamente aconteceria um avivamento coletivo. Ele fala: se o meu povo ouvir a minha voz e se humilhar, eu ouvirei. Isso é o nosso Deus vivo que está falando isso. Porém, a oração que provoca o avivamento é muito mais do que os cochichos de Ana no templo. É muito mais do que o clamor de Elias no Carmelo. Podemos dar uma olhada que é algo mais intenso do que isso. E se nós pararmos para olhar a história de Ana, como todos conhecem, qual foi o resultado? É bem mais do que o clamor de Elias no Monte Carmelo. Do primeiro resultado, Samuel, que mudou o rumo de Israel. Do clamor de Ana, dos cochichos de Ana no templo, veio o resultado de Samuel, que mudou o rumo de Israel. E do segundo, o resultado foi a fuga à caverna, a revelação das fraquezas do homem. E veja que Elias
não era um homem qualquer. Elias era tão íntimo de Deus que ele não passou pela morte. Elias foi trasladado numa carruagem diretamente para os céus. Aí nós podemos ver a revelação das fraquezas do homem. Elias temeu. Elias, quando sofreu a primeira perseguição, ele temeu, fugiu para as cavernas. O seu coração duvidou. E Deus o confortou. Deus o confortou. De tudo isso nós podemos tirar lição. De tudo isso nós podemos tirar exemplos para as nossas vidas hoje. O que faremos? Qual a nossa intimidade com Deus? No segundo ponto, nós podemos ver a atitude e o ouvir da palavra de Deus. Quantas vezes temos ouvido a palavra de Deus aqui explanada nesse púlpito? Quantas das vezes temos ouvido por lives pregada nesses dias de pandemia? Mas temos ouvido, temos deixado essa palavra entrar em nossos corações, temos deixado essa palavra penetrar no mais profundo do nosso coração. Hoje conversava com meu irmão, meus sobrinhos, minha esposa e minha cunhada, após o almoço, e falávamos, pastor, o coração do homem é terra que ninguém anda. Somente Ele, Deus, pode ter a plena convicção do que se passa no seu coração. Mas nós voltamos para a palavra de Deus. A Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Ou seja, devemos nos policiar, devemos fazer uma autoanálise de como anda a nossa vida espiritual com Deus. O avivamento é a palavra do Senhor, vivenciada e obedecida. Quero que você abra a sua Bíblia nessa noite para Hebreus 3:2 e o irmão que encontrar pode estar lendo, Hebreus 3:2. Todos encontraram? Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Sendo fiel como que o constituiu. Se tu é um salvo em Cristo Jesus, Ele te tirou do lamaçal que tu andava outrora, como fez assim comigo. Se tu é um remido no sangue de Cristo, creia que Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem um agir diferente na tua vida. Para isso você foi criado. Para isso Deus te remiu. Jesus pagou um alto preço naquela cruz, naquele dia. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias só se deu depois que o sacerdote Ilquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor. Só se deu após esse grande acontecimento. O que é o livro da lei? Nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus escrita. Nessa época, nós podemos acompanhar, houve um grande avivamento ali, houve um grande interesse daquele povo para ouvir a palavra de Deus. Continua falando, o avivamento nos dias de Esdras também. Foi de Esdras e Neemias. Se deu através da leitura expositiva da palavra do Senhor. Neemias 8, 1, 12. Nos fala isso. Neemias 8, 1, 12 nos fala isso. Vamos abrir lá. Neemias 8, 1, 12. Fala assim, Neemias: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só, eis aí o coletivo, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram a saber. Ou seja, o entender da palavra de Deus, o entender, o ouvir da palavra de Deus,
E para isso, para que ouvimos da palavra de Deus, possamos ouvir da palavra de Deus, precisa ter quem pregue, precisa ter quem anuncie. Mais uma vez eu estava falando para o meu irmão hoje, quando nós somos desafiados a falar do amor de Cristo, devemos de pronto atender. Não é bem isso que acontece, às vezes nos intimidamos, às vezes ficamos tremos, mas nós devemos ir de encontro, de pronto atender. Mas existe um ponto de interrogação nisso daí. Desconfio de homens e mulheres de orações que dizem ter intimidade com Deus, porém não tem nenhuma intimidade como com a palavra. Muitas das vezes tem pessoas que hoje nós temos cursos de autoajuda, já podemos observar aí nas mídias que existem pessoas especificamente para dar palestra, palestrante. Isso não quer dizer que a pessoa é salva em Cristo Jesus. Quando você é salvo em Cristo Jesus, você tem mudanças de vida. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passou e eis que tudo se fizeram nova. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, a palavra de Deus já fala, entrará no reino dos céus. Então, devemos desconfiar também. Temos que ser atentos nesse tipo de coisa, porque tem muitas pessoas mais interessadas no aparecer, tem muita mais gente mais interessada na glória do homem a si mesmo, do que em esclarecer realmente o que é a palavra de Deus. Pessoas que estão orando aí, até mesmo eu vou falar com ousadia nesse momento, em templos, à frente de congregações gigantescas, que está falando de Deus, mas não tem intimidade nenhuma com Deus, não teve um encontro pessoal com Deus. Os interesses deles são outros. Nós vivemos dias difíceis, dias que a igreja de Deus deve clamar por um verdadeiro avivamento, um avivamento do mais profundo do coração, um avivamento de Cristo, um avivamento de Deus, enviado por Deus. Nós podemos observar que era isso que esses homens buscavam, era isso que esses homens tinham quando estavam próximos de Deus. Ana, nos seus cochichos no templo, foi confundida uma das certas vezes com um estágio de embriaguez. Mas não, ela não estava embriagada, ela estava mais íntimo na presença de Deus. Por isso eu falo, meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara, está ao alcance de todo mundo. Hoje ainda nós temos plena liberdade, eu posso ir em qualquer livraria se estiver aberta, eu posso comprar uma Bíblia, eu posso baixar uma Bíblia no celular. Você que está nos assistindo, você pode ter acesso à palavra de Deus através das lives, através de mídias sociais. Tem um livre acesso ainda. Mas eu confesso para você que chegará um dia que tudo isso vai ser impossível de você ver. Tudo isso vai ser impossível de você ver. Haverá um dia que a igreja vai ser arrebatada dessa terra. Haverá um dia que haverá muita perseguição. E a palavra de Deus vai ser escassa. Então, meu amado, minha amada, se você tem a oportunidade, busque-a. Se você tem a oportunidade de tomar uma decisão hoje é o dia, hoje é a hora, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Ao partir desse mundo, você não tem mais nenhuma oportunidade de buscar a tua salvação, porque o homem foi dado ao direito de morrer uma única vez, vindo depois disso a condenação eterna. Então, hoje é o dia. Abra sua Bíblia para Salmos 119. Salmos 119. Se alguém achar primeiro do que eu, pode estar lendo. Salmo 119.
no seu verso 25. Achou? Diz assim a palavra de Deus: esse é o dia que fez o Senhor, regozijamo-nos e alegramo-nos nele. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijamo-nos e alegremos nele. Salmo 119, perdão, li errado, perdão. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Podemos ver, mais uma vez, vivifica-me, Senhor, me dá um avivamento, pois a minha alma está pegada ao pó. Me ajuda, Senhor, alegra minha alma a te servir. Esse é um clamor do salmista. Esse é um clamor do salmista. E não é diferente conosco. Devemos fazer esse breve análise de nossas vidas. Se estamos realmente de coração apegado na palavra do Senhor, com nossos afazeres do dia a dia. Eu tiro por mim. O João sabe muito bem do que eu estou falando, minha esposa agora chegando de imediato lá. A nossa vida é corrida. Muitas das vezes nós não temos uma pausa para fazer o nosso tempo de almoço. Mas eu tenho buscado pôr em prática. Em meio a todas as correrias, eu tenho buscado estar com a minha cabeça, meu coração ligado a Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, eu não conseguiria fazer metade do que eu faço. Ou seja, eu não conseguiria levantar da cama se não fosse a bendita misericórdia de Deus. Os nossos dias, como o vídeo que o Senhor comentou, são comparados à névoa. São comparados como a névoa, que ao sair o sol ela se dissipa e vai embora. Comparado como o pó, como a folha. Ou seja, o que é a vida do homem? O que pode fazer o homem, por maior riqueza que ele tenha, por maior status que ele tenha, o que pode fazer o homem? Ele não pode por si só comprar a sua salvação. Isso não foi dado direito. Para isso morreu Jesus na cruz, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Para isso morreu Jesus e verteu sua última gota de sangue, para nos remir, nos lavar, nos comprar com seu sangue. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. Mas não pense em você, meu irmão, minha irmã. Não pense em você que nos assiste hoje, que não tomou uma decisão na sua vida, que Deus vai deixar passar isso em branco. Não vai. Deus entregou seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Deus, Ele fez um ato de amor que só Ele pode fazer. Qual pai que entrega seu filho para ser crucificado, uma morte vergonhosa como era a morte romana da cruz? Qual o seu filho? Qual o seu pai? Se não fosse o Pai de misericórdia, um Deus vivo, um Deus de bondade infinita, a fazer tudo isso. Foi pago um alto preço. Qual é o valor de uma alma? O valor de uma alma custou a vida do inocente, custou a vida do Filho de Deus, custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, se você tem a oportunidade de nos assistir hoje, se você tem a oportunidade de ouvir, reveja os conceitos, faça uma autoanálise, busque intimidade com Deus, busque um avivamento dentro de si. Isso serve para nós, que já vimos andando na caminhada cristã há muito tempo. Vamos nos revestir mais de Deus, vamos buscar servir mais a Deus com mais afinco. Vamos buscar a presença de Deus a cada dia mais, estar mais próximo. Ligar os nossos corações, nossas mentes nas coisas do alto, nas coisas incorruptíveis. Porque tudo que nós conseguir aqui nessa terra, aqui vai ficar. Eis aí, eu acabei de falar do pai do meu cunhado, um homem que trabalhou a vida toda. Hoje ele está dependendo de tomar um banho pelas mãos dos filhos. O que pode fazer o homem? E ele é muito mais novo do que o pai do pastor. E já está debilitado, seu corpo já não reage. A palavra de Deus é bem clara quando fala que passar dos 70 é cansaços e fadiga. Nossos dias são limitados, nossos dias são curtos. E muitas das vezes podemos observar pessoas arrogantes, parece que é dono
de tudo, eles não têm a humildade de reconhecer que só estão em pé, porque o sopro de vida que Deus o concedeu ainda não tirou, não requis de volta. Mas chegará um dia que vai requerer, tanto a mim como a qualquer um que aqui está, e quanto qualquer um dos que nos assiste. Deus, Ele nos criou, sim, nos criou. Ele nos deu livre-arbítrio? Sim, nos deu. Ele nos deu livre-arbítrio. Só que Ele também nos instruiu para que visássemos a palavra, o que na palavra dele fala. Buscar o reino dos céus, porque lá o teu tesouro, a traça, a ferrugem, o ladrão não meneia e não rouba. Lá o teu tesouro está guardado na mão do Todo-Poderoso. Ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Ninguém pode arrebatá-lo. E o que Deus dá, jamais o homem pode tirar. Eu creio, irmão, que haverá sim um avivamento verdadeiro após tudo isso acabar, porque Deus tem nos chamado, tem nos mostrado acontecimentos terríveis ultimamente, coisas acontecendo diariamente. Nós podemos ver ali no Paraná, Santa Catarina, aquela região ali, 2 tornados recentemente, destruindo tudo. E a Bíblia nos fala, ao perguntar quando aconteceria isso, Deus fala: observai as estações do tempo, veja o que vem acontecendo, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reinos contra reinos. Nós podemos observar diretamente no nosso país, já a nação contra a própria nação. Tudo isso precede a vinda iminente do Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu espero que em breve Ele volte e nos leve para a eternidade, aonde não haverá choro nem dor, aonde viveremos para todo sempre, direcionado realmente pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu creio que em breve estaremos lá. E eu te peço, meu amado, faça uma análise na sua vida. Examine-se. Veja o que ainda não agrada a Deus. Veja o que ainda te impede de ter intimidade com Deus, que impede de ter esse avivamento, de ter esse contato direto com Deus. Veja. Terceiro ponto, a terceira atitude é temer a Deus. O temor do Senhor é a porta e a entrada para o avivamento individual e coletivo que eu acabei de falar. O temor do Senhor. Quando você passa a temer o Senhor, você passa a mostrar uma diferença, atitudes diferentes. Todo mundo aqui sabe como era a minha vida há uns tempos atrás. Eu tenho absoluta certeza que fora a minha família aqui, nenhum de vocês gostaria de ter uma proximidade comigo. Não queria. Eu não fui uma boa pessoa. Eu não fui uma pessoa daquelas que falasse assim: é bom estar perto do Vando. Com exceção dos meus amigos que me viam como, que eu vou falar para você, me viam como uma válvula de escape quando precisava de algumas atitudes, quando precisava de alguns situação com o conhecimento que eu tinha. Mas eu confesso a vocês que quando eu fiquei um tempo fora, quando realmente eu resolvi a buscar o Senhor Jesus de todo o meu coração, quando eu realmente resolvi a servi-lo, a me entregar para Ele, quando eu voltei, encontrei dificuldade. Se não fosse a minha família, pode ter certeza que esses amigos, que se dizia amigo, não teriam me ajudado. Viraram as costas para mim, porque eu não era mais legal, porque eu não era mais importante, eu não era mais aquele cara que ia lá e resolvia, comprava as situações que eles arrumavam. Eu não era mais aquele cara, porque Cristo tinha me salvado. Cristo tinha me transformado em uma nova criatura. Eu era uma nova criatura naquele momento. E Deus foi me transformando diariamente. E todas essas pessoas foram se afastando de mim. Pelas atitudes. Eu não era mais importante para eles, mas eu tenho certeza que eu sou importante para aquele que morreu na cruz para dar a minha salvação, como você também é.
como você também é. Abra a sua Bíblia ainda em Salmos 119, 38. Leia o que diz Salmos 119, no verso 38 e no verso 40. Se alguém encontrou, pode ler. Confirma teu servo a tua promessa feita aos que te temem. 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Eis aí. É a promessa de Deus, meus amados. É a promessa de Deus. Está tudo aqui. Basta queremos. Basta gastarmos tempo no que importa, no que é duradouro, no que vai durar para a eternidade. Está aqui o manual. Está aqui o manual. Nós temos tudo, nós temos a oportunidade, meu amado, de nos deleitar na palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de falar aos demais o que Deus nos fez, da onde estávamos e o que Deus nos fez. Isso chama intimidade com Deus. Só acontece quando realmente você reconhece que você é dependente de Deus, que você não consegue dar um passo se não for pela misericórdia de Deus. Eu te peço nessa noite, meu amado, você que está nos escutando, examine-se, faça uma autoanálise. Nós somos falhos, ainda estamos nessa carne, ainda estamos nessa terra cheia de pecado. Ainda estamos nessa terra dependendo de trabalhar, de buscar o sustento. A Bíblia nos fala que do suor do rosto comerá o homem o seu pão. Mas não perca o foco. Não busque mais além de nada, busque Deus antes de mais nada, é o que a palavra nos fala. Muitos têm várias faculdades, muitos têm empregos de alta estatura, de valores exorbitantes, mas quando eles voltam, estão sozinhos nos seus carros, de volta para sua casa, estão sozinhos na sua casa, eles estão vazios, falta o essencial, falta a paz que vem do alto céus, falta a paz que só Jesus pode te dar. Só Jesus pode te dar o conforto, a certeza que um dia você vai viver a vida eterna. A tua vida é um sopro, como eu acabei de falar, como a própria palavra de Deus fala. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. É necessário nós trabalharmos? É necessário nós defender nosso pão de cada dia? Mas é mais necessário buscar o reino dos céus. O temor do Senhor que veio sobre os ninivitas, levando eles ao arrependimento no pó e na cinza. Jonas 3, 1 e 10 relata muito bem o que aconteceu lá. Vamos abrir para Jonas. Quem achar pode ler. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Podemos observar. Primeiramente, Deus convenceu a Jonas a ir para Nínive. Primeiramente, Deus fez com que Jonas fosse para Nínive, para anunciar o que iria acontecer com aquela cidade. O que iria acontecer com aquela cidade. Automaticamente, o que Jonas anunciou ali, houve um temor. E todos, coletivamente, se prostraram diante de Deus. Meus amados, se tudo isso que tem acontecido nesse ano de 2020 não nos causar temor, não nos causar amor ao próximo, às almas perdidas, é o que falávamos hoje. Primeiramente, os de nossa casa, porque se nós não se preocuparmos com o que tem dentro da nossa própria casa, do nosso próprio sangue, como nós vamos falar para os lá de fora? Como nós vamos falar para o vizinho? Como nós vamos falar para aquele que nós encontramos na rua, que não é nem conhecido nosso? Não vai haver um avivamento coletivo dessa forma. Por isso que eu falo, vamos nos voltar para Deus
em espírito e em verdade. Vamos pedir força para Deus. Vivemos dias difíceis, não só para mim, não só para você, está em geral, mas não é diferente de lá de trás. Lá atrás também era assim, e esses homens jamais deixaram de fazer o que Deus o prometeu. Deus, ele é misericordioso, Deus é bom, Deus, ele é bom o tempo todo, mas ele também é justiça, Cada vez que você se voltar para Deus, ele está de braços abertos para te receber, mas para isso precisa que você volte de coração aberto. Para isso ele precisa que você volte verdadeiramente, não volte por metade. Você que se encontra longe dos caminhos de Deus, você que frequentou cultos, comunhão com seus irmãos na congregação, volte, hoje é o dia, volte. Deus está nos dando a oportunidade. Acabamos de ouvir do pastor agora que a partir do mês de setembro o templo vai ser aberto nos períodos da manhã, se assim Deus permitir. É a oportunidade. Volte para os caminhos de Deus, se você está distante. E se você não toma uma decisão ao lado de Cristo, faça-o hoje. E no ponto 4, é exatamente o que eu acabei de falar. A misericórdia de Deus é a quarta coisa. Na ira, lembra-te da misericórdia. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. Fala assim: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Ou seja, você tem a oportunidade, você que pensou ou pensa como eu pensei um dia, que eu não tinha mais jeito, não se deixe enganar. Isso é só mais uma cilada do inimigo. Deus, ele te quer do jeito que você está hoje. Deus, ele te quer do jeito que você é. Basta você confessar que você é um pecador e precisa de Cristo. Basta você reconhecer que você, sem Deus, não é nada. Então, volte para os caminhos de Deus, não se deixe iludir. Eu fiquei desviado do caminho de Deus há muito tempo, há uns tempos. Meu amado, eu confesso, está aqui minha esposa, que ela não deixou mentir. Nós estávamos indo para o Ceará, na altura aí de uma rodovia, a 116. A mão de Deus foi visível na nossa vida. Eu saí de um posto, entrei na minha mão, quando vinha um bitrem, vindo na mão dele também, eu entrei, ele automaticamente veio de encontro com nós. Se eu não invado a contramão, ele teria passado literalmente por cima da gente. Ou seja, eu vi ali a mão de Deus me protegendo, porque um dia eu tinha feito a decisão ao lado dele, ele me salvou mais uma vez, ele me livrou mais uma vez, e eu sou grato pelo resto da minha vida. Por quê? Porque ele abriu meus olhos enquanto era tempo, e automaticamente, ao falar do amor de Cristo para minha esposa, ela veio entregar a sua vida para Cristo. Deus, ele está disposto a te receber, como fala a parábola do filho pródigo. Ele está sempre de braços abertos. Não se deixe iludir pela cilada do inimigo. Eu também ficava assim, pensando, mas eu saí, o que vai falar aos irmãos? O que vai falar quando eu chegar lá? Você fica envergonhado, você fica cauterizado com sua mente, você deixa passar tudo aquilo que você aprendeu, ouviu, o carinho dos irmãos, você já não, aquilo já não te move mais. Mas não se esqueça que o nosso inimigo, ele é astuto, ele veio para matar, roubar e destruir, ele é mentiroso. Volte enquanto há tempo, faça uma autoanálise, fale com Deus, tenha intimidade, peça um avivamento no mais íntimo do teu coração, para que Deus te mova dessa frieza que está.
É fato que nós vivemos dias onde a igreja se encontra numa frieza tremenda. Eu creio que nessa época é a época que mais a igreja tem sido fria, né? Nem morna, eu estou falando para ser fria mesmo. Pessoas buscando interesse próprio, pessoas buscando autoajuda, ouvir somente o que é agradável a si mesmo. A palavra de Deus, ela não está aqui para te agradar, ela está aqui para te salvar. Ela está aqui para te salvar. Você não precisa pegar só o versículo que te agrada. Você tem que entender que Deus, o mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça. Ele vai disciplinar, como já ouvimos várias vezes aqui, que Deus disciplina o filho que ama. Deus disciplina o filho que ama. O rei Ezequias reconheceu que após a convenção sincera, o Senhor usaria de misericórdia. Olha que bênção. Após a convenção sincera. É o que eu acabei de falar. Talvez um dia eu fiz uma decisão empolgado, fui impactado talvez com a mensagem e não entendi realmente o verdadeiro significado, o verdadeiro sacrifício feito ali naquela cruz. Eu precisei ser disciplinado para que eu entendesse o verdadeiro sentido do que é um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que isso te leve a tal ponto. Se examine hoje, busque a palavra de Deus. Ela está aqui, ela pode te instruir tudo o que você precisa. Basta queremos. Mas eu te confesso que a primeira coisa que vem quando nos desviamos é abandonar esse livro que nos ajuda. É abandonar isso daqui. Eu falo com experiência própria. É o teu irmão que te liga para perguntar como você está. E você automaticamente não quer nem responder. Sabe por quê? Porque você já não tem comunhão com Deus. Como você vai ter comunhão com teu irmão? E eu falo mais uma vez, como você vai ter comunhão com teu irmão que tu vê, a palavra de Deus fala? Se você não tem comunhão com teu irmão que tu vê, como que tu vai ter comunhão com Deus? Ambas as coisas são assim. E você fica temendo até de encontrar, porque quando você vê, fala, vai já falar, porque eu saí. É bem por aí, meu amado, é bem por aí. Isso é a pura verdade. Se volte para a palavra de Deus. Veja de onde você caiu, levante-se e volte, porque os dias é difícil, não é dia de ovelha estar fora do aprisco, não é dia de ovelha estar pastando solitária, é dia de estarmos reunidos, buscando força, buscando ajuda um no outro. O pastor acabou de falar, agradecer aqui pelas as orações dos irmãos. Louvado seja Deus por isso. Devemos orar um pelos outros. É daí que vem a nossa força, é daí de onde vem a ajuda de Deus. Nós sozinhos não conseguimos, meu irmão. Não pense que você sozinho vai chegar a lugar nenhum. Você vai remar contra tudo, mas não vai chegar. Não vai chegar a lugar nenhum. E não se deixe enganar, intimidar por aquele um ou outro que fala assim, mas você não é capaz disso. Você é capaz sim. Deus te criou para honrar. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Você é capaz sim. Um dia ele te redimiu, te resgatou, e você é capaz de fazer ainda maior. Deus ele vai te pegar, ele vai pegar os pequenos e vai confundir os grandes. É isso que a palavra de Deus fala. Mas para isso acontecer, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Para isso acontecer, nós precisamos estar com avivamento no nosso interior. Nós precisamos estar com intimidade com Deus, para que nós possamos mostrar àqueles que nos envolvem que realmente nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que nos salvou, um Deus que está de pronto para nos atender. Deus tem nos guardado, Deus tem nos dado o sustento, Deus tem nos dado emprego, em meio a tudo isso acontecendo, nós temos visto aí,
pessoas diariamente, meu irmão fala lá na empresa que ele trabalha, pessoas perdendo seus serviços. E Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado cada um que está aqui dentro dessa congregação hoje. Nada tem nos faltado. Isso é motivo de nós mostrarmos para o mundo que se encontra em pânico, que nós somos assegurados pelo Deus Todo-Poderoso, que nós somos guiados e direcionados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Devemos permanecer firme. Vamos permanecer firme até o fim. Aqui é apenas uma passagem. Aqui é apenas uma curta passagem. Em breve tudo isso passará. E logo nos encontraremos com Deus. O avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre as nossas vidas. Pois o avivamento sempre acontece quando o povo está em sua pior condição espiritual. Foi o que eu acabei de falar. Quando eu pensei que tudo estava perdido, foi aonde eu encontrei um refúgio, encontrei uma fortaleza em Deus, encontrei um alto refúgio em Deus e reconheci que sem Ele eu era impossível chegar em qualquer lugar. Nós tentamos a nossa vida lá no Ceará, nós tínhamos tudo para que aquilo decolasse, desse certo. Mas estávamos longe dos caminhos de Deus. Eu tinha virado as costas para Deus. Talvez seja isso que você fez hoje, nessa noite. Se você que nos assiste, se você se encontra distante de Deus, você que teve um encontro pessoal com Cristo e está passando por tudo isso, volte, meu amado, volte, porque Deus ele está de braços abertos para te receber e te fazer ainda um vaso de bênção. Também Lamentação 5, 16 e 21. Quem puder ler, por favor, leia lá. Cinco 16. Contrário? Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. E 5, 21 ainda, 5, 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Eis aí. Converte-nos, ó Senhor, e seremos convertidos. Renova-nos como os dias de antes. Renova-nos como os dias de antes. Deus ele está disposto, mas para isso você tem que dar um passo, você tem que reconhecer que você precisa que Deus renove as suas forças, para que você seja renovado espiritualmente. Existe uma chama dentro de cada um, mas ela precisa ser alimentada. Nós vimos de um lugar onde lá existia, para uns são candeeiros, para nós era lamparina, nós somos do Ceará, era lamparina. Ela era alimentada com querosene. E nós sabíamos quando a coisa estava ficando ruim, que ela começava a baixar a chama. Automaticamente ela começava a diminuir a chama e nós começávamos a ficar preocupados. Está ali meu irmão, minha cunhada também está aí, que é de lá, ela sabe do que eu estou falando. E a gente ficava preocupado. E a gente começava a racionar aquilo. Se nós já dormíamos cedo, começávamos a dormir mais cedo ainda. Começávamos a ir para suas redes, suas camas mais cedo. Por quê? Porque a chama estava diminuindo. A mesma chama que eu estou falando é a chama espiritual. Se você deixar ela diminuir, meu amado, você vai para a cama mais cedo. Você vai para se desviar mais cedo. E isso te leva a prejuízos irreversíveis. Busque manter sua chama acesa. Busque a intimidade com Deus. Está aqui na palavra de Deus. Tudo o que você precisa está aqui. Se tem dificuldade, busque alguém que pode te instruir. Se você não tem maturidade espiritual ainda para discernir o que a palavra de Deus fala, ligue para o seu pastor. Eu tenho certeza que ele pode ser 1h da manhã, pode ser 3h da manhã, ele vai estar de pronto a atender. Vai estar de pronto a atender. Se você tiver dúvida, ligue para um irmão.
Ligue para o irmão também, ele vai te explicar. Se ele não souber, ele vai recorrer ao seu pastor também. Pode ter certeza. Ele vai recorrer. Mas tudo está aqui na palavra de Deus. Nem todos nós entendemos o que está aqui com clareza. Para isso existem os líderes espirituais, para nos instruir, para nos ensinar. Mas você também pode pedir direção para Deus. Ele está disposto a te dar esse entendimento. Ele está disposto a te mostrar com clareza o que a palavra dele lhe fala. Não é necessário você fazer uma teologia, você estudar, não sei se é 4, 5 anos que um pastor estuda, ou é mais. É a mesma palavra. Deus pode te dar clareza. Peça direção para Deus, mas para isso você tem que estar com intimidade, com o espírito vivificado. Precisa estar com o espírito ligado com Deus. Precisa estar mergulhado na palavra de Deus. Precisa. Você precisa estar constantemente buscando esse manual, a sua única regra de fé em prática. Quando nós colocarmos isso em prática, eu tiro por mim. Quando eu colocar isso em prática, colocar isso na minha vida diariamente, tudo muda, tudo nos mostra com clareza, tudo é mais amplo a nossa visão. Ela passa de um simples direcionar para uma abrangência maior. Podemos ter mais empatia com as pessoas que nos cercam. Doeu, lógico que doeu, como doeu no coração de cada um, ver o acontecimento dessa semana que se passou, doeu. Mas eu tenho certeza, meu amado, que não foi o único. Vários outros partiram dessa terra. Qual foi a decisão tomada? Devemos nos envolver com Deus para que tenhamos uma comunhão coletiva e assim produziremos mais frutos, porque eu vou falar do amor de Cristo para ele vai falar do amor de Cristo para outro, e assim era o que acontecia antigamente, e acrescentando diariamente a palavra de Deus. Para sermos vivificados, precisamos ser frutos da misericórdia, bem como deveremos frutificar a misericórdia. Essa é a razão pela qual não pode haver avivamento sem a misericórdia. Se você não tem empatia pelo seu próximo, se você não tem misericórdia daquele que está jogado na sarjeta, como vai ter um avivamento? Como vai ter um abranger da palavra de Deus? Não vai ter. Você vai engordar, comer, engordar, como foi falado aqui há uns domingos atrás, vai virar um glutão na vida, vai acabar sendo morto, com tudo aquilo que você adquiriu. Deus te dá, não é para ficar com você, é para você dividir, é para você mostrar ao mundo, é para você proclamar o Evangelho. Aqueles homens lá, como Paulo, como os outros, faziam isso. O desejo deles era alcançar cidades e cidades, nações e nações. Por quê? Porque eles entenderam o verdadeiro significado de um salvo em Cristo. Se nós não tivermos isso dentro de nós, tem algo acontecendo de errado. Se nós não quisermos a salvação daqueles que nos rodeiam, tem algo errado. Vamos rever o nosso conceito. Vamos buscar em Deus o que está de errado em nossos corações. E para concluir, o avivamento consiste em nova vida espiritual, transmitida aos mortos, e de nova saúde espiritual, transmitida aos vivos. Atinge todos no lugar que acontece. Atinge a todos no lugar que acontece. No mais longínquo lugar que for, quando essa pessoa entrega a sua vida para Cristo, automaticamente a sua vida é transformada. Vai viver em novidade de vida. Vai viver diferente do que vivia, na contramão de tudo que se dizia a Deus. Ele vai passar a ter zelo pela vida do seu próximo. Ele vai passar a ter zelo pela sua própria vida, pelo sopro de vida curto que Deus deu.
que um dia esse mesmo Deus que nos soprou a vida, Ele vai requerer em suas mãos. Então façamos bom uso da coroa da vida que Deus nos tem dado, enquanto estamos aqui. Vamos buscar a mostrar o amor de Deus. Vamos buscar a mostrar o sacrifício que foi feito na cruz. A palavra de Deus em João 6,37 fala que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que virá a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso é o próprio Jesus falando. E Jesus não é homem para que minta. Jesus não é homem para que faça algo e se arrependa logo em seguida. Ele entregou a sua vida, não foi em vão. Ele tem amor por ti, Ele tem amor por você, pecador, como teve por mim um dia. E esse amor permanece até hoje na vida de cada um aqui, como permanece na minha. Vamos nos envolver com o trabalho, a obra de Deus. Vamos buscar estar mais na presença de Deus. E mais uma vez eu falo, se você está distante dos caminhos de Deus, se um dia você fez a decisão ao lado de Cristo, volte. Volte porque Deus te criou para isso, para propagar o evangelho dele, para falar, dar testemunho do tão grande amor dele. Esse é meu pedido nessa noite. Eu creio que é o pedido dos meus irmãos para aqueles que se encontram distantes. Meus amados, isso foi o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu espero que tenha sido bem claro, eu espero que Deus tenha falado abertamente em minha boca. Algumas vezes eu gaguejo, é de mim mesmo gaguejar, e quando você sobe aqui a coisa fica um pouco mais difícil de falar, porque não é a coisa costumeira de fazer. Mas eu tenho certeza que Deus me criou para falar do amor de Cristo. Então, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou estar falando. Obrigado, pastor, pela oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez. Quero agradecer a Deus imensamente, porque mais uma vez Ele permitiu a minha boca abrir e falar do amor dEle. Obrigado, irmãos. Amém, meus queridos? Glória a Deus por isso. O livro de Neemias, que foi lido nessa noite, capítulo de número 8, versículo 12 que nós lemos, ele diz assim: Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, ou seja, se alegrar grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. E tudo isso, resultou em confissão e adoração ao Senhor, ao seu Deus. O meu desejo nessa noite é que você possa ter entendido a palavra do Senhor, como dizem alguns lugares por aí, que você possa ter entendido o recado do Senhor para a sua vida. E que isso possa resultar em confissão, arrependimento, e que você possa adorar ao Senhor. O nosso propósito como servos de Deus é poder também dar continuidade na sua vida espiritual, te ajudar na sua vida espiritual, no crescimento espiritual. Porque o povo, no dia seguinte, se reuniu para se atentar novamente para a palavra de Deus. Se você continuar lendo o livro de Esdras, você vai ver que tudo isso teve bom resultado. E o resultado foi adoração, foi confissão, arrependimento ao Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar a cada dia e a cada momento. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos cantar a primeira estrofe do hino 239. Se você ainda continua nos assistindo, que você possa ter entendido a palavra de Deus, o recado de Deus ao seu coração, que nessa noite você possa confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hino 239,
apenas a primeira estrofe. E eu estarei orando em seguida, encerrando o culto dessa noite. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por mais essa oportunidade de poder estar cultuando ao Senhor, o único que é digno de receber toda a honra e também toda a glória. E pedimos, ó Deus, que esta palavra ministrada nessa noite possa encontrar corações férteis e que possa produzir, e que mais uma vez o teu nome possa ser glorificado através dessas vidas. E que essas vidas também, ó Pai, possa entender que o melhor lugar onde eles podem estar é na tua presença. Ó Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais essa semana que se passou. Obrigado, Deus, também já de antemão, por essa noite de sono que o Senhor nos permitirá ter. E que essa semana seja uma semana rica e abençoada por Ti. E que possamos produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Até a quarta-feira, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e um grande beijo no seu coração.